E esse livro que está aqui na nossa frente, Arte, Censura e Liberdade, ele foi organizado pela Luísa Duarte, teve a coordenação editorial da Suzana Velasco, e são diversos autores. Bernardo Mosqueira é um deles, o Fred Coelho que está ali é outro, temos muitos outros, podem ser que eles cheguem a qualquer momento aí. E esse projeto ele parte de uma ideia do Raul Mourão, que faz a revista Jacarandá, e ele convida a Luísa para organizar esse livro. A revista, perdão. O livro fomos nós que nos metemos no meio do caminho. A Luísa, que é a organizadora do livro, me pediu para ler. Ela infelizmente está em São Paulo trabalhando no Vídeo Brasil. Ela fez um textinho e me pediu para ler em nome dela, que está arrasada de não estar aqui com a gente. Então eu vou ler aqui em nome dela. Espero que eu leia direito. Arte, Censura e Liberdade, Reflexões à Luz do Presente é um livro, infelizmente, necessário. Digo infelizmente, pois até pouco tempo atrás achávamos que a palavra censura estava fora do nosso cotidiano, fora das nossas vidas. Mas eis que em 2017, uma série de ataques a exposições e artistas nos fez testemunhar o retorno do cerceamento da liberdade de expressão. Não por acaso, o meio da arte sentiu primeiro a força brutal da onda reacionária que em 2018 se disseminaria pelo país. Pois é ali, no âmbito das forças criadoras, que a vida se mostra em sua mais alta potência. E o que existe do outro lado é, antes, uma política de aniquilamento da possibilidade de imaginarmos outros mundos possíveis, justamente aquilo que a arte realiza e nos proporciona. Se o atual cenário nos impele à ação, o mesmo também nos convoca a apostar de maneira dobrada no pensamento. Esse livro é resultado dessa aposta, em uma época na qual o debate se dá sobretudo por meio das redes sociais e em grupos de WhatsApp, guardando assim uma dimensão tão efêmera quanto dispersa. O livro que hoje lançamos vem nos recordar a importância de edificarmos respostas perenes para o nosso tempo histórico. Os 17 textos e 2 entrevistas aqui reunidos são resultado do esforço dos colaboradores que se dispuseram a pensar à luz da urgência do presente. A cada um, meu muito obrigado, diz a Luísa, estou lendo aqui o nome dela. Gostaria de agradecer ainda a Raul Mourão, que teve a ideia de realizar um número especial da revista Jacarandá, que está na origem dessa publicação, e a Isabel Diegues e Márcia Fortes, que enxergaram no conteúdo da revista potencial para um livro e tornaram isso realidade. Por fim, quero agradecer a todos pela presença nessa noite, que os espíritos aqui reunidos possam servir de inspiração para enfrentarmos juntos tempos tão sombrios. Eu vou pedir aqui para o Raul, antes de mais nada, falar da ideia da publicação da revista, enfim, um pouco apresentar a revista para a gente. Boa noite, obrigado pela presença. Então, como a Isabel estava contando, eu edito a revista Jacarandá, e a revista está no seu 7º número. Ela sai 2 números por ano, às vezes 3. E no ano passado, a revista nunca é temática, a revista é somente uma reunião de textos sobre artistas contemporâneos brasileiros, né? Tem sempre um último texto, que é um texto mais histórico, uma entrevista, e o resto são ensaios, né? A ideia da revista é somente circular textos e imagens da arte brasileira, um pouco orientada para o circuito internacional. A revista surgiu no número 0, no número 0 a revista era só em inglês, e a partir do número 1 passou a ser bilíngue. A revista inicialmente era distribuída só lá fora. E no ano passado, né, na sequência dos episódios do Queer Museu e do Panorama da Arte Brasileira em São Paulo, no MAN, alguns artistas, pensadores, tal, começaram a se reunir, né, em torno dessa onda reacionária, essa onda de ataques, né, às exposições, aos artistas, aos curadores. E eu tive essa ideia de lançar um número especial para tentar denunciar isso, né, tentar divulgar esses ataques que a gente estava sofrendo e
conversei com a Luísa, assim, informalmente, e ela falou, eu quero fazer esse número com você. E aí eu imediatamente falei, não, acho melhor até você fazer sozinho, eu estava ocupado com outras coisas, acho que a Luísa tinha ali um interesse especial e estava mais antenada com esse grupo de pensadores aí que estavam, né, se falando ali, né, inquieto com esses ataques. E então a gente lançou a revista e na sequência a Isabel teve essa feliz ideia de transformar a revista num livro, né? Então essa é a história de uma revista que vira livro, né? Eu acho que é um belo elogio assim, para um projeto que nasce como revista, né? Se transformar em livro, né? Então é isso. Agora acho que a gente pode ouvir um pouquinho só para explicar um pouco esse trânsito desses materiais, desses textos. Quando eu e Márcia Fortes, que é a minha sócia na Cobogó, lemos a revista, vimos aquilo ali acontecer, bom, eu venho acompanhando a Jacarandá já desde o começo, desde o primeiro número, a gente ficou muito ansiosa com a importância dessas ideias circularem não apenas no meio da arte, entre os críticos e curadores e artistas e os envolvidos nesses episódios, mas que essas ideias pudessem chegar ao leitor interessado, leitor comum, as livrarias do Brasil todo, etc. E a revista, ainda que tenha maior importância, ela tem esse destino e essa intenção de circular nas feiras. Ela tem... A ideia dela enfim, é essa, de qualquer maneira. Então, a ideia da gente expandir o alcance, a gente convidou Luísa, a gente conversou um bocado, a Luísa convidou algumas outras pessoas que eventualmente até não tinham tido tempo de fazer os textos para a edição da revista, para acrescentar aqui, algumas pessoas puderam fazer, outras não, mas a gente fez o livro com um certo sentido de urgência, né? A gente foi à revista e falou, é agora, porque esse é o momento que interessa a gente, no calor ainda de todos os acontecimentos, a gente seguir falando sobre tudo isso. Então, os episódios que disparam o projeto da revista e, consequentemente, o livro, são 2 episódios específicos em 2017, mas valem para muitas outras coisas que a gente tem vivido e vale para a gente pensar esse lugar da arte, esse lugar da liberdade de expressão e a importância dessas discussões que nos pareciam antigas. A Suzana, que fez a coordenação editorial, portanto lidou com todos os autores, pode contar um pouco para a gente sobre esses textos. Boa noite. Eu fiz a coordenação editorial para a revista e acho que o grande desafio era pensar em como esses textos estariam vinculados a esses casos, mas pudessem ir além, né? A gente estava partindo de casos muito específicos em 2017, de censura, e não só de censura às exposições, mas de comoção, uma comoção social, né, que se alastrou por redes sociais e que motivou muitas reações. Né? Lembrando que não foi ontem, foi em 2017 que casos começaram de censura às exposições. Até eu faço um texto inicial nesse livro, justamente para mais informativo, para tratar dos casos básicos que vão ser falados no resto do livro, né, que vão ser citados, para mostrar um pouco dessa concentração em 2017 de casos que tiveram essa reação muito forte. Mas lembrando também que outros casos, como a exposição da Nan Goldin no Oi Futuro, já estava programada e foi interrompida pelo próprio Oi Futuro, depois foi para o MAN, a exposição uma obra da Márcia X no CCBB, que era com os terços, tinha uma conotação sexual, então também foi pelas reações de cliente do Banco do Brasil também, isso foi retirada. Então, quer dizer, não é uma novidade, não é que de repente o Brasil virou outro, mas ali se concentrou, se mostrou uma potência conservadora e de replicação, eu acho, que
a partir dos casos, né, de replicação social, de uma comoção mesmo, que eu acho que as redes sociais facilitaram de replicação. Então a ideia foi ter textos, a gente vai ver nesse livro uma mistura de textos mais, eu acho que tocam mais nesses casos. Você tem um Luiz Camilo Osório, que é o curador da Panorama, né, onde foi um desses casos, né, da performance do Wagner Schwartz, que uma criança toca o pé dele e isso, ele foi acusado de pedofilia, ele foi perseguido em redes sociais, ele foi ameaçado de morte, realmente teve uma repercussão. Eu vi o Wagner falar, saiu do Brasil, eu vi o Wagner falar recentemente, lá na PUC, no evento sobre o corpo, e ele falando, né, como que isso teve uma repercussão que as pessoas não têm ideia, né, na vida dele, porque uma criança tocou o pé, porque ele estava nu, fazendo uma performance no MAN de São Paulo. Então o Luiz Camilo Osório era o curador da Mostra Panorama, a performance era apenas uma abertura dessa mostra. Então o Luiz Camilo escreve sobre esse trabalho especificamente, então é um texto mais específico. A Lilian Schwartz, que é um texto novo, né, que o livro traz, que a revista não tinha, que fala da exposição no MASP também, que sofreu da história da sexualidade, que também sofreu reações por uma exposição que a gente tentou que a Lília falasse na revista, mas não deu tempo, e ela traz. Então são textos mais centrados nos casos. E textos mais realmente tentando refletir sobre esse momento que 2017 trouxe à tona, um momento de conservadorismo, culminando com o texto da Sueli Ronick, que é um texto que você pode ler totalmente fora desse contexto, mas que fala de um certo, ela chama de um inconsciente colonial capitalístico, né, no Brasil. Você pode ler a partir, mas que não está vinculado exatamente. Então a ideia foi equilibrar esses olhares, né, realmente textos mais específicos, textos mais conceituais, e que pudessem transitar. Então foi sempre também uma conversa com os autores, né? Isso está se afastando. Por que isso vai estar aqui? Sempre uma reflexão de por que isso vai estar aqui nesse livro, que está querendo se concentrar nesses casos, mas também ir além, né? Os casos, eles são pontos de partida. Os textos, eles são, enfim, cada um tem o seu recorte e certamente tem a ver, partem da pesquisa desses próprios curadores, críticos, etc., ensaístas. E eu achava, a gente tem 3 dos autores que estão aqui, e eu, se eles toparem, Fred e Sérgio, eu adoraria que vocês falassem aqui um pouquinho sobre fazer parte do livro e como foi, enfim, né, o que trata o seu pequeno pedaço aqui em meio aos outros. Você topa, Fred? Sérgio? Você pode vir até aqui, acho que seria melhor. Bernardo já está aqui. Pode vir, no meu lugar, já falei. Que a gente não soltou. Bom, boa noite, pelo atraso. Vai ser muito breve, né? Também não faz muito sentido reiterar demais o que já está aqui. Mas, enfim, o livro, como já deve ter sido dito aqui, né, que originou de uma série de textos encomendados na época em resposta àqueles ataques que aconteceram às artes do ano passado, isso eu estou sem noção do tempo já. Esse foi 2015, 2017, parece outra era, mas enfim. E a gente reagiu de várias maneiras, né? E eu acho que, para mim, pelo menos, quando eu vi isso tudo, eu tive uma preocupação muito grande de identificar. Eu identifiquei e me preocupei em pensar um pouco o que parecia ser uma dinâmica de clara guerra cultural sendo movida contra campos tradicionalmente identificados com a esquerda, né? Arte e as universidades. Nesse exato momento, a gente está vendo com mais força na universidade, naquele momento foi com mais força nas artes, né? E a minha preocupação, então, respondendo a isso, menos do que talvez pensar respostas imanentes ao campo da arte, era pensar formas de, por exemplo, uma espécie de cordão de proteção, ou como que a institucionalidade da arte poderia agir no sentido de oferecer uma proteção e uma resposta que não fosse na mesma moeda. Porque o que me pareceu, desde sempre, é que
a guerra cultural, assim como o lawfare em alguns casos, é um fim em si, né? Para uma direita que está no ataque, produzir uma situação de escandalização com dois lados postos já é uma vitória, né? A gente tem percebido isso, né? Que a ideia de você produzir o escândalo moral em si, não importa quem ganha, a vitória é botar a guerra nesse campo. Então a preocupação que eu coloquei nesse texto é tentar entender isso como uma oportunidade, talvez, de uma resposta forte pela via institucional, né? Ou seja, uma proposta, quem sabe, que eu acho que continua válida, não só nas instituições artísticas, mas também, eu acho, no mundo acadêmico, de que as instituições tenham as mãos e produzam protocolos comuns, né? Uma corrente comum na qual não haja elo fraco, no sentido de buscar mais uma proteção coletiva e mútua, né? Porque o ataque vai sempre vir no individual e no ponto fraco, né? Se você tem um campo institucional mais consolidado, com protocolos jurídicos de resposta, por exemplo, compartilhados, sempre me pareceu que isso poderia contribuir para coibir esses ataques. Eu acho que isso é uma coisa que continua válida. Assim, a gente pode atualizar essa reflexão hoje para a questão atual da escola sem partido, por exemplo, né, que é o que está mais em voga nesse exato momento. Se confirmar, por exemplo, a tendência, parece que vai se confirmar, né, assim, tudo indica nesse sentido, de que o STF vai votar pela inconstitucionalidade da escola sem partido, né, já sinalizou que vai ter esse voto naquela ação recente das invasões das universidades. Isso antes do reajuste, mas eu acho que mas os votos foram muito contundentes. Vai ser muito espantoso se esse voto não se confirmar. Eu acho que, assim, na hora que isso acontece, é essencial que não se tolere qualquer ataque. Assim, cada ataque tem uma resposta jurídica adequada, porque você fica configurada a situação de que tem um assédio, uma intimidação. Então, assim, a ideia de que deixa rolar, você passa os panos quentes, isso eu acho que não é mais possível. Acho que agora e quem é que tem que tomar a dianteira disso? Instituições, né? Os indivíduos, assim, aquela deputada de Santa Catarina, né, que era uma aluna de história, queimou largada, uma aluna de história que processou a orientadora dela, perdeu o processo, levou chegar para lá de um procurador. Existem procuradores que estão ao nosso lado, a gente tem que reconhecer isso. Ela falou assim: não, meu objetivo foi alcançado, eu produzi transtorno na vida dela, gastou dinheiro, perdeu tempo, então o objetivo dela já era a intimidação em si. Por isso que eu acho que a resposta tem que ser dada nesse nível, não tolerar essa ofensiva. E eu acho que realmente é a situação na qual os elos fracos são os artistas individualmente, os professores individualmente. Então, cada vez mais a importância de quadros institucionais fortes, associações docentes, enfim, estarem não só mais fortalecidos, mas em comunicação umas com as outras. Há museus, por exemplo, no Brasil, que têm um departamento jurídico muito forte. Há outros que não, há outros que são muito precários. Eu acho que é uma situação na qual o compartilhamento de protocolo e de recursos jurídicos se torna muito essencial para que o meio como um todo seja mais capaz de resistir a esse tipo de ofensiva. Isso foi mais ou menos uma sinopse do que eu tento argumentar ali, e parece, por outras razões, ainda infelizmente atual, nesse 1 ano depois, parece 5 anos depois. Certo. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Falei que me ia sentar na mesa, mas Fred foi. Não, meu texto também como todos, né, como ele foi escrito para a revista, são abordagens muito breves, né, do que a gente pode falar naquele momento. Foi escrito, né, em cima do laço dos eventos, e reitero aqui o que Isabel falou, né, da inteligência, da rapidez do Raul de perceber que era necessário fazer com que pessoas ligadas em algum nível ao meio da arte, seja da crítica, da instituição, da produção, né, etc., se manifestassem em bloco naquele momento. E o meu texto, ele faz uma hipótese, ele propõe uma hipótese bem, obviamente, ampla, digamos assim, arriscada, né, para o tamanho da escrita ali, que é pensar não o evento, os eventos daquele momento, mas tentar dar uma olhada sobre uma espécie de uma crise que se instalou no meio da arte quando a gente começava a acompanhar os debates, que era um pouco entender por que a população em geral não aderiu
diretamente ao apoio aos artistas quando tudo isso aconteceu, e uma certa surpresa de algumas pessoas ligadas a esse meio de que a população não estava nem aí se a produção, se as exposições eram proibidas ou não, se não faz parte do cotidiano da discussão das pessoas esses assuntos, o que é um erro, obviamente, mas o texto tenta mostrar que talvez, se a gente acompanhar um certo desenvolvimento da relação entre as artes visuais e a população no Brasil, a gente vai entender como a gente chegou a essa situação dos artistas, quando são vítimas, digamos assim, né, de ataques como aquele, se sentirem isolados de alguma forma, né? E aí eu venho desde o... Eu escolho, né, por isso que é uma hipótese um pouco irresponsável, eu escolho aleatoriamente um momento do século XX, que no período modernista. Em 1917 ocorrem 2 eventos, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Em São Paulo é a famosa exposição da Anita Malfatti, onde o Monteiro Lobato faz uma crítica e um grupo de jovens artistas intelectuais naquele momento respondem à crítica do Monteiro Lobato e se fecham no que veio a se chamar depois do grupo dos 5, né, que era Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e o Guilherme de Almeida. E esse grupo acaba depois, né, está falando de 1917, 5 anos depois é o grupo que vai organizar de alguma forma a Semana de Arte Moderna. E a gente sabe que no pensamento, na construção de um pensamento de uma história da arte, da história da cultura moderna no Brasil, o modernismo ele tem um papel, né, fundamental na organização disso. Porém, no mesmo ano, na mesma época, no Rio de Janeiro, 1917, né, o Donga, o Ernesto dos Santos, né, um descendente direto de escravizados, negro, ele consegue, junto com um parceiro, gravar, né, numa super tecnologia de ponta, na época que era a tecnologia fonomecânica, a canção chamada Pelo Telefone, que é uma longa história ao redor dessa canção, porém, né, é um tipo de produto cultural contemporâneo, urbano, ou seja, moderno, que chega na hora, né, numa relação massiva com a população da cidade naquele momento, não pela questão do disco, da gravação, né, não sei se vocês sabem, naquele momento o que fazia o autor ganhar dinheiro, o autor de música, era a venda de partituras. Então era necessário que um cara como Donga, vindo de um meio iletrado, etc. e tal, assinasse como autor, que também é um gesto moderno do artista, né, da autonomia, do campo da arte, etc. e tal. E eu começo daí a comparar um certo caminho paralelo, digamos assim, que vão por bifurcações bem longas, né, entre o lugar da arte, que organiza de cima para baixo o discurso sobre o pensamento da cultura brasileira, e uma produção que vem de baixo para cima, que é efetivamente parte da vida das pessoas da cidade. E não é à toa que ao longo do século XX, apesar da pujança da arte visual no Brasil, a arte visual, que nem é o papel da arte, isso está no texto, não cabe aqui, né, nessa breve fala, falar todas as nuances do texto, mas a arte visual, ao contrário do rádio, do teatro de revista, da televisão, em alguns momentos da literatura e principalmente da música popular, ela nunca ocupou um lugar, digamos, hegemônico no imaginário da população brasileira, né? Ela sempre ficou num lugar vinculado até hoje em dia a quem tem dinheiro, a uma questão relacionada à elite, e é óbvio que quando a arte é atacada do jeito que ela foi ano passado, e como a Suzana lembrou em outro, então meu texto basicamente, meu texto é um pouco atravessar alguns momentos do século XX em que essa inflexão do artista em relação a uma comunicação mais efetiva, digamos assim, né, de entender qual é o papel da arte no Brasil é importante, e também a contrapartida, né, que foi o que faltou naquele momento, e espero que não falte daqui adiante, que é o entendimento de que a liberdade do artista não é algo vinculado ao indivíduo, né? A liberdade da arte, no final das contas, é a liberdade de toda uma população, de todo um coletivo, de todo um país. Então a luta, no final das contas, é de todos, né? Basta apenas a gente conectar algumas pontas que ficam soltas. É isso. Obrigada, Fred. Bernardo já está aqui. Boa noite. Meu texto tem muitos pontos em comum com o texto do Fred, uma hipótese parecida em alguns momentos. Eu acho que foi um texto escrito para ser lido em 2 momentos, ou para 2 leitores. Um texto que ficou pronto em dezembro, final de novembro ou dezembro de 2017, e um pouco com a intenção de ser lido rapidamente pelos pares, por onde passasse nessa revista que logo seria publicado. Acabou demorando um pouco mais para a revista ser publicada, enfim.
e ao mesmo tempo um texto para ser lido dali a 50 anos. Então tinha uma intenção muito forte de conseguir narrar, descrever, listar os acontecimentos. Então tem uma vontade de apanhar um pouco todos os movimentos nossos de reação. Originalmente tinha inclusive uma listagem de 45 ou quase 50, não sei, casos de ataque que acabaram tendo que ser cortados porque ficou uma coisa que era todo um livro, mas ficou toda essa narrativa de todos os movimentos no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Pernambuco, de reação às diferentes formas de organização. Eu acho que tem algo interessante no livro que ele espelha, de alguma maneira, alguns encontros, ou muitos encontros nossos, que são raríssimos, quase inexistentes, em que todos nós nos reunimos em rodas e cada um a partir da sua pesquisa, da sua vivência, dos seus interesses, das suas redes, iam ali debater aquela crise violenta e ansiogênica que a gente estava vivendo, né? E acho que um pouco isso está espelhado em todos esses textos, essa diversidade de pontos de vista. No caso do meu texto especificamente, tinha essa hipótese surgida de uma pergunta em um desses encontros, que era por que quando a gente vai para a praça, quando a gente está nas manifestações, a gente está nos museus, a gente está nas galerias e a gente fala com o público sobre o que está acontecendo, as pessoas não estão nem aí. E a sensação era justamente essa, que eu acho que foi um pouco da onde o Fred parte também. No caso do meu texto, eu vou lá para a história da fundação desses museus e para como eles funcionam e como o próprio sistema da arte se construiu e se constrói no Brasil de forma realmente vertical, elitista, e um pouco o texto vai levantando as hipóteses de por que talvez isso aconteça e de que forma isso poderia ser transformado. Eu até na introdução que a Luísa faz, acho que até nesse texto que ela fala hoje, que ela mandou pra gente hoje, que você psicografou, ela fala um pouco sobre talvez a censura fosse uma palavra que teria ficado no século passado, mas mais ou menos, né? Acho que a gente lembrou aqui algumas mais recentes, mas nos outros campos da cultura e em outras camadas da sociedade, a censura não é uma coisa tão distante assim, né? Se a gente lembra da história dos bailes funk, da forma como as igrejas chegam nas comunidades também, sim, a censura não é uma coisa tão distante assim. E muitas vezes, quando a gente na praça ia falar para as pessoas o que a gente, os artistas, as instituições estavam vivendo, as pessoas não tinham nenhuma empatia com aquela história, porque elas enxergavam no artista e nas instituições pessoas que tinham mais liberdade do que elas. Então, não gerava de nenhuma forma vontade dessas pessoas de estarem com a gente. Tem um aprendizado nisso, que é o que o Fred fala também, que a liberdade do artista não é a liberdade do indivíduo, ou que a liberdade de programação da instituição não é a liberdade daquela instituição especificamente, mas é a liberdade de todos nós. E acho que isso talvez possa ser, essa é uma intuição e algo que eu tenho batido nos últimos tempos, algo que a gente pode se valer para pensar como pode ser a nossa luta nos próximos anos. Entender que lutar pelos direitos dos gays, ou dos negros, ou das mulheres, não é especificamente, e da liberdade de todos esses, não é especificamente lutar para si, mas para todos. Se a gente não conseguir estabelecer com o diferente, com o diverso, os campos em comum, as pautas em comum, vai ser cada vez mais complicado. Acho que esse texto vai um pouco por esse caminho, assim, nem isso. E, na verdade, eu propus que cada um apresentasse um pouco o seu recorte, tá? A gente ouvir um pouco.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela Nani, prazer estar aqui. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Jacarandá, que foi uma figura do Raul, que foi o organizador, né, o detonador desses primeiros textos. Agradecer a Luísa e a Suzana, que fizeram a edição, a organização e a edição dos textos. A Isabel, nesses 10 anos da Cobogó, e aos queridos colegas aqui na mesa. Acho que eu só, infelizmente, queria pedir perdão, eu remanejei as coisas, eu ia para um compromisso depois, mas fui antes para poder ficar um pouquinho mais na mesa, por isso me atrasei. Só ouvia falar do Bernardo, mas acho que, como o Bernardo, o meu texto também tem uma coisa muito do calor da hora. Como o Bernardo, eu também tenho eu também tenho uma formação pregressa em comunicação, o que faz com que a gente reaja naturalmente, instintivamente dessa forma. Mas relendo o texto, eu acho, e lendo os textos de colegas na Jacarandá, eu acho que acaba que os textos também têm uma perspectiva, primeiro, de identidade dos autores e, segundo, para o tempo. O meu texto, ele mesclava um pouco os acontecimentos a partir da pintura da Adriana Varejão, Cena do Interior, e a interpretação que fizeram da pintura, omitindo certas coisas, quer dizer, simplesmente ignorando certas coisas que existem na pintura, e a canção Caravanas, do Chico Buarque, que estava sendo lançada, estava sendo viajando o país em turnê na mesma época. E a pintura da Adriana Varejão, que foi alvo, né, talvez tenha sido o principal alvo de ataque dos loucos, desinformados, porém loucos, fanáticos, né? Vamos dar nomes, né? Os nomes são importantes. Se chama Cena do Interior, e as pessoas falavam de zoofilia, falavam de homenagem, e não percebiam, talvez porque a arte contemporânea, esteja muito afastado mesmo de um público geral, não percebia que na pintura o tal homenagem era, na verdade, que era uma homenagem gays, eram 3 homens, era, na verdade, um estupro de um negro por 2 brancos no Brasil colônia. Então me chamou muito a atenção que no discurso conservador, o que chamava a atenção era o fato de haver um frisson e uma cena que, de fato, a Adriana é uma artista que ela importa imagens de outras referências da história da arte, repinta e ressignifica essas imagens, né? Então, de fato, havia, todos nós moramos no Brasil, sabemos que em gerações anteriores a iniciação de muitos homens, rapazes, foi feita com cabras, vacas, galinhas, né? Há relatos na nossa literatura e nos nossos documentários artísticos das mais variadas linguagens, da literatura, dos livros, né, das narrativas em livro, ao cinema, ao teatro. Então, de fato, há uma cena importada de zoofilia, né, de um homem comendo uma cabra, e há esse homenagem, essa suposta suruba a 3, que é um estupro. E que então é muito difícil, inclusive, a gente até caracterizar como uma relação homoafetiva, né? A parte afetiva talvez não esteja incluída. E se eu falar alguma besteira, nesse sentido, você me corrige. Então, isso ficou me martelando e me doendo muito, né? Então, o meu texto é um pouco sobre esse apartamento que os discursos tinham dessa coisa, que para mim não é um mero detalhe, né? E é um atravessamento histórico da obra da Adriana e de um segmento importante da arte brasileira, que é uma referência ao nosso Brasil colonial, e que àquela altura já explicava tudo que estávamos vivendo e que também explica o que vivemos recentemente nas últimas eleições,
e numa nova divisão do Brasil. Isso, se a gente for pensar em críticas, autocríticas, semicríticas, críticas viradas no umbigo, de ponta-cabeça, de polichinelo, quer dizer, um apartamento completo de certas camadas sociais, não só das discussões, dos debates, das participações em museu, mas das participações no nosso meio da arte contemporânea, mas também um apartamento dessas classes nos próprios discursos. E nisso a canção do Chico, né, esse imaginário sobre uma classe popular que é sempre ameaçadora e que talvez por isso seja tanto silenciada, né, tão silenciada, ele me invadiu e ele me conduziu para escrever o texto falando da Adriana, né? As caravanas que têm paus enormes e que vão invadir o Jardim de Alá, né? Desde a canção da nossa década, né? Ele escreveu possivelmente a canção, já está candidato a uma das canções dos 50 primeiros anos, mas acho que ele fez a canção do ano certamente e a canção da nossa década, porque tanta coisa cabe nessa canção e tanta coisa caberia na pintura da Adriana, e no entanto ela foi reduzida àquilo que se queria ver, porque é sempre isso, a arte é sempre aquilo que a gente quer ver, né? Recentemente faleceu um outro artista que não estava no museu e por sorte não foi alvo de nenhum cerceamento recente, que foi o Antônio Dias, e eu me lembro claramente de ver o Antônio Dias uma vez conversando com uma criança diante de um trabalho dele, e ela falava assim, mas o que é isso que você pintou, né? E ele dizia assim, mas o que você acha que eu pintei? Isso é que é meu trabalho. Então, naquele momento, o trabalho da Adriana virou uma homenagem zoófilo para aquelas pessoas. E isso me causou um espanto muito grande. E isso me fez pensar para quem e com quem estamos falando. Porque também, se a gente foi alvo, e aí eu não estou propondo que a gente ajoelhe no milho, tá? Nada disso, nada disso está em jogo aqui. Mas se a gente foi alvo desse jeito tão violento e com um grau de ignorância tão enorme, tão avassalador, eu acho que é um pouco inócuo a gente só ficar chamando o outro de burro, de louco, de fanatizado. A gente pode chamar, porque de fato existe uma onda fanatizante das pessoas. Mas chamar de burro, de ignorante, ignorante sim, no sentido de aquele que ignora, mas diminuir, depreciar o outro, porque ele faz esse tipo de interpretação e de desvio da obra de arte, talvez não seja uma estratégia muito eficaz nesse momento. Mas para mim foi muito perturbador, porque foi uma constatação de que nós estávamos muito frágeis, porque estivemos muito tempo falando para nós mesmos, para o nosso umbigo. E isso fazia com que nós mesmos não enxergássemos que isso estava acontecendo com a pintura da Adriana. Eu só me dei conta quando o convite para escrever aconteceu. Falei, gente... E aí a coisa aconteceu dessa maneira. Só sei que foi assim. Enfim, queria agradecer aos 4 dos autores que estão aqui. Tem diversos outros textos de outros autores, como Luiz Camilo Osório, Daniela Labra, tem um texto do Ronaldo Lemos, Michele Sommer, um texto da Lilia Schwartz, um texto da Maria Angélica Melendia Pitt com a Laís Mirra, um texto da Clarice Diniz, um texto do Marcelo Campos e um texto do Gregório do Vivier, um texto da Sueli Ronick. Eu ouvindo aqui vocês 4 falar, cada um à sua maneira, ainda que tenham pontos de convergência, tem um lugar aqui que me parece que é um lugar recorrente na maior parte dos textos que estão aqui e nessa discussão dessas 4 apresentações dos seus textos, que é um lugar de empatia e um lugar de separação absoluta entre a produção artística e aquele que supostamente poderia tirar proveito dessa fruição. Eu fiquei pensando quando o Fred falou numa outra coisa, que é esse lugar da liberdade de expressão
E eu tenho, de vez em quando, lido uma coisa esquisitíssima, que é a liberdade de expressão daquele que é contra o que está sendo feito. Quer dizer, essa liberdade de um que esbarra na liberdade do outro, como se tivéssemos direito a que o outro não fizesse. Mas, enfim, tem aí uma coisa de identificação, empatia e separação. Não sei se as artes visuais tiveram em algum momento mais próximas do que a gente poderia chamar, do que o Fred apontou aqui na música como uma cultura popular, mas não sei se vocês querem falar, algum de vocês quer falar sobre esse lugar dessa empatia. Acho muito interessante o ponto do Sérgio de trazer a instituição como resposta, porque eu acho que essa questão da empatia tem a ver com uma coisa que, se não me engano, Daniel e Bernardo disseram, que é enxergar o outro como privilegiado. Então, na hora que você vai para o coletivo, você tira essa figura do artista, ou o crítico, ou o intelectual que é privilegiado. Mas esse lugar dessa ponte e dessa empatia, que são duas coisas diferentes, mas que eu acho que é o lugar desejável, talvez. A gente tem também duas entrevistas no livro, desculpa, uma com o Gaudêncio e outra com a Adriana Varejão. Foram duas pessoas diretamente, enfim, censuradas, agredidas e criticadas, enfim, seja pelas pessoas que estavam na exposição, sejam por que for, tiveram que responder juridicamente, enfim. Mas seria interessante ouvir também os artistas, mas estando só os críticos e pensadores aqui, o que vocês podiam dizer sobre isso? Alguém gostaria de falar? Só fazer um comentário. Eu não tenho tanta preocupação com a questão do público na arte. No meu texto, acho que eu faço uma citação, um texto da década de 90 do David Batchelor sobre o Primo Turner, onde ele termina argumentando que essa história de público em arte é feito um encontro às escuras com um fantasma, no sentido de que gerar o público é um significante que é mobilizado em prol de algum interesse público, né? Seja por um patrocinador dizendo precisamos mais público, na verdade precisamos mais consumidores, seja por quem for, né? E nesse caso é mobilizado em nome de um certo sujeito moral que não existe dessa forma coesa, mas que você consegue fazer acontecer numa certa arena política. Eu acho que é o que aconteceu. Nesse caso, Encontros Escuros com o Fantasma foi com um fantasma bem assustador. Então, para mim, eu acho que a questão, pelo menos a arte que vem a tradição da arte moderna e da crescente especialização de linguagem na arte contemporânea, não me parece que ela tenha sido jamais um fenômeno de grande público, né? Na arte contemporânea, ela até se tornou um fenômeno de grande público quando ela se associou à indústria do turismo, né? Mas fora isso, não parece que seja a questão fundamental. Eu acho que a questão é exatamente mais como o Fred diz. A arte existe num campo contraditório, ela é fruto de uma contradição, historicamente é fruto de uma contradição, acho moderna, né? Fruto de uma contradição da sociedade burguesa, e como tal ela é um índice de liberdade, né? Assim, o problema é que nesse momento se quer fechar a contradição pelo lado de um moralismo conservador. Basicamente é assim que eu vejo o diagnóstico contemporâneo, mas eu posso estar errado. Não, sem dúvida, né? Só acho o seguinte, assim, a arte não tem realmente, quer dizer, tá falando a arte, né? Vamos falar no nosso contexto aqui brasileiro, né? Ela não tem realmente que fazer sinalizações querendo um público, mas ela pode ser mais pública, digamos assim. Eu penso só na seguinte situação, óbvio que eu vou usar o exemplo pior possível, mas é o que me vem à cabeça agora. Nesse momento da nossa sociedade que a gente está vendo, fazendo comparações horríveis do brasileiro, tradicionalmente, né? Mas em algumas populações de países que têm uma relação mais estruturada numa história com a arte, a formação das pessoas passa pela arte, né? De alguma forma. Aqui não, aqui é o contrário, né? As pessoas querem expelir das escolas qualquer relação possível com as artes visuais, para o bem e para o mal, mas enfim, não importa muito isso. O que eu só fico pensando nesses momentos em que o artista e o meio da arte recorre ao público, e aí não ao público que frequenta o museu, mas ao espaço público enquanto população, a fragilidade dela no Brasil é muito marcada por uma questão de classe, sem dúvida nenhuma, né?
A gente tem uma hierarquização da arte no Brasil, que a arte popular é vinculada a artesanato, é vinculada a algo precário, é vinculada a algo menor. E a boa arte hoje em dia no Brasil, infelizmente, dentro de uma série de questões dos meios de comunicação contemporâneos, o artista aparece na revista ou no jornal quando ele vende uma grande obra por um preço acima de $1 milhão ou quando ele vai fazer uma grande exposição na Europa. Então é óbvio que para quem, de alguma forma, frui esse universo por fora dele, a arte é um lugar de privilegiados. Na hora que vocês estão se dando mal, precisam da gente para quê se nunca chamaram a gente para festa? Né? Eu sei que é uma forma meio dura de falar isso, mas... e que não é a intenção do artista e nem do meio da arte produzir isso. É uma armadilha estrutural brasileira de que quem trabalha com arte vive num meio reduzido, apesar de todos que trabalham, ou a ampla maioria pelo menos, pensarem no público, pensarem numa discussão política. Não existe nenhum gesto artístico no Brasil que não seja político. Só ser artista no Brasil já é um gesto político, né? Digamos assim. Até falei no outro encontro, né, a atual Bienal de São Paulo, ela foi criticada por não ter como uma conotação, um viés explicitamente político, por exemplo. Na minha leitura da Bienal, eu discordei. Eu acho que existe sim uma situação política ali, mas é uma questão de pensar o que é o político da arte no momento do país, em outros momentos. Em outras épocas, a questão política da arte foi sim tentar criar, equivocadamente, viu-se depois, uma conexão com uma ideia de povo e de popular, que é uma abstração também que nunca se realiza, porque, né? E infelizmente se cai sempre na perspectiva didática, didatista, de ensinar a arte, de dar arte, de levar cultura, etc. Então, não sei, a empatia que se cria, e também quando tem aquelas exposições, qual é o nome daquele artista que faz as pessoas gigantescas? Que quando teve a exposição no MAM, por exemplo, a fila rodava do museu. Então não é uma questão do público não querer ver arte, é uma questão de como se posiciona o debate sobre arte visual contemporânea no Brasil em relação ao que está acontecendo no país, enfim. Mas não tem resposta, não tem solução para isso, porque... Isso, mas é muito curioso como há uma rejeição, que é uma coisa que é o contrário disso. Entre você não fazer para agradar e você ser totalmente rejeitado, há aí uma distância grande que eu acho que é curiosa e que tem a ver com as coisas todas que vocês estão falando. Acho que lá de cá... Não sei, eu acho tristíssimo imaginar uma arte que não é feita para o público. Assim. Eu entendo perfeitamente a crítica que você pode fazer às exposições que buscam o número, né? A quantidade. O público e o consumidor são duas coisas diferentes. Mas imaginar produzir uma exposição ou programar uma instituição sem que isso seja feito para uma comunicação com o público, eu acho que, na real, essa é um grande problema assim, que eu penso o tempo inteiro, e muitos de nós pensam o tempo inteiro como resolver. Construir novas formas, novas estratégias de estar junto com o seu público, e aí a gente pode mudar a palavra para ser melhor, a sua comunidade. Eu acho que é um dos desafios mais importantes que as instituições, sejam elas as grandes instituições ou as menores, têm de fazer. Eu ainda me choco e vou repetir, ainda me assombra a desimportância para as pessoas em geral que o nosso sistema da arte contemporânea e das instituições tem. Será que sou eu que vou fazer isso? Só trocar. Melhorou? Ou é esse aqui? Eu acho que é esse aí. Tá, bom. Não, eu acho basicamente isso. As questões que eu sei lá, adoro vocês, mas eu prefiro outras pessoas, não que eu prefiro exatamente, mas me encanta muito a existência de outras pessoas que eu não conheço, que têm outras vivências, que não pensam necessariamente em arte, que têm outras vidas. Me interessa absolutamente falar com essas pessoas, e acho que grande parte do desinteresse dessas pessoas no mundo da arte contemporânea, nas instituições, nas nossas programações, é porque a gente está falando de coisas que não as interessam. A gente está falando de coisas que nos interessam. Acho que é uma coisa que pode ser feita. Não é o que me interessa fazer.
E até por isso que fui sair um pouco do desejo de programar uma grande instituição e fui construir o Solar, que é uma Solar dos Abacaxis, que é uma instituição pequena, de bairro, vamos dizer assim, mas que lá a gente desenvolve justamente novas formas de comunicar, de reunir, de expor, de pensar, porque acho que são esses os desafios que me interessam. Então, quando eu escuto assim, um pouco do desinteresse sobre o público, é mais ou menos o oposto do que me motiva o movimento, assim, então eu queria pontuar. Ontem eu estive, eu concordo com o Bernardo e acho que a frase do Fred foi muito sintética, né, de que a arte tem que ser pública, o mais pública possível, e a gente tem que se esforçar por falar em rede, para criar redes, para criar localidades. Acho que isso aqui é muito bonito, né, no Solar, no projeto do qual o Bernardo participa, porque de fato o bairro é o mundo, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa ali do Cosme Velho, é também de todo lugar. E ontem eu estive num debate de uma exposição que a Luísa Duarte fez a curadoria, que é uma exposição do Matheus Rocha Pita, que está encerrando lá no BNDES. Oi. Tchau. Tchau, Fred. E foi muito interessante porque o Matheus trabalhou o tempo todo sem em nenhum momento deixar de fazer o trabalho dele, que é um trabalho que numa primeira vista seria muito difícil, entre aspas, para um grande público. E o Matheus trabalhou o tempo todo apoiado numa espécie de construção poética, coletiva e parceira do público. O trabalho só existiu a partir da interação do público que ia à galeria e, mais do que isso, de uma atuação prévia no Complexo de Favelas da Maré, onde houve uma troca, um escândalo com a comunidade. Tanto a Luísa quanto eu, de formas diferentes, atuamos na Maré. Então o Matheus escolheu fazer o trabalho lá, e o que mais me surpreendeu foi o resultado orgânico e nada artificial que isso produziu no lançamento do catálogo. Eu já fiz lançamentos dos meus catálogos, eu já fui prestigiar o lançamento dos catálogos dos colegas, de livros, e foi a primeira vez que eu fui no lançamento de catálogo em que eu vi as professoras das visitas escolares presentes, pedindo a voz, pedindo para falar. A pessoa que conduziu a mediação na Maré jantando a mesa debatedora, jantou entrada, prato principal, sobremesa, bebida, jantou, interpretou, humilhou todos os presentes, assim, com uma grande interpretação e um grande relato a respeito dos trabalhos e daquela experiência. Então, eu também acho, né, eu preferi falar de uma coisa que está muito quentinha para mim, que foi essa conversa ontem, mas eu podia falar também de uma vida Clark Kent que eu tenho, que é a minha vivência de carnaval. Carnaval é um meio, no Rio de Janeiro, extremamente contraditório, porque a maioria das escolas de samba é gerenciada pela contravenção, seja ela do bicho, seja ela do tráfico. Mas a gente tem dentro de cada escola de samba uma guerra de classe, uma questão de classe, um conflito sério de classe, que é a parte da criação visual, que é feita por ex-alunos da Escola de Belas Artes, ou da criação de conteúdo, que é feita por pessoas como eu, que são os branquinhos que se aventuram nas escolas de samba. E a gente tem a galera da música, que é o propósito de uma escola de samba, né? Ou deveria ser, e que está o tempo todo interpretando e respondendo aquelas questões que nós estamos propondo. Então eu fiz o tempo inteiro essa aparente contradição que a gente deveria conseguir administrar no nosso mundo, mas a gente não consegue, não tem conseguido, ou tem feito esforços pontuais, como essa exposição do Matheus e essa exposição do Bernardo.
Há 2 anos, o Império Serrano fez um enredo, ele tinha ganhado um dinheiro do Pantanal, e a gente não queria ir desfilar com o Pantanal, viva o Pantanal, né, que era meio chato. E a gente ousou propor um enredo sobre Manuel de Barros. E aí todo mundo disse assim, a Serrinha não vai entender isso, o Império Serrano não vai entender isso. O Império Serrano foi campeão do grupo de acesso. E as respostas dos compositores, aquilo, ao Manuel de Barros, a poesia do Manuel, foi uma coisa realmente muito emocionante de ver como o Madureira abraçou o enredo e passou a querer conhecer a poesia do Manuel de Barros e aquilo do que se estava falando. Então, sei lá, acho que arte é o nosso índice de humanidade. Então eu acho que a gente tem que se preocupar sim, que cada vez mais seres humanos tenham acesso e conheçam aquilo que a gente está fazendo, né? Ou está propondo. Não sei se alguém aqui na nossa plateia quer perguntar alguma coisa. O livro coletivo é ótimo, que tem sempre as pessoas que pensam tão diferente, né? Muito bom. Seu nome? Eu me chamo Luiz Simões. Tudo bem? Eu estou completamente de acordo com que as últimas coisas, eu cheguei tarde, desculpa, mas o pouco que eu consegui ouvir, estou completamente de acordo com vocês. Eu queria fazer um parêntese sobre essa questão do quanto a arte é ou deveria ser pública, deveria ser para todos. Eu acho que a arte sempre, a arte em geral, mas em especial a arte contemporânea, sempre foi pensada e produzida pensando em público, pensando em sociedade, pensando em todos. Nesse sentido, estou de acordo também com o companheiro que dizia que a arte sempre é política. O que acontece é que, nesse cenário elitista em que nós vivemos, se subestima o público, se acha que o público não tem interesse, que o público não tem nem condição de entender, o que é um grande erro, na minha opinião. Então, a grande crítica que nós deveríamos fazer não é a quem está produzindo arte, é a quem está criando eventos de arte, quem está expondo arte, porque são eles os que não estão sendo os que deveriam acreditar em que a arte é para o público, é para todos, é para o povo. Faz uns dois ou 3 anos, depois de uma série de reuniões que eu e nosso querido Tunga tivemos, a gente estava discutindo sobre um projeto que a gente tinha em comum, convidando 5 artistas brasileiros e não brasileiros a participarem de um projeto no qual a gente discursaria sobre uma questão extremamente popular e um grande problema que não só o Brasil, mas o mundo inteiro vive, que é a polarização, bipolarização de ideias, né? Eu sou isso, o outro é aquilo, então nós não podemos ser amigos, não podemos estar juntos. Isso é uma coisa extremamente atual agora, mais até do que quando Tunga e eu estávamos falando sobre a possibilidade desse projeto. E teve um momento em que Tunga falou uma coisa que ficou na minha cabeça e eu pretendo levar esse projeto adiante e dedicar o projeto à sua memória. Mas tem uma coisa que ficou muito na minha cabeça, quando ele disse: nós temos que fazer esse projeto não no museu, nós temos que fazer esse projeto na central, onde passa 1 milhão de pessoas por dia, que não tem nada a ver com arte, mas eles querem. Era isso que eu... Boa sorte, tomara que você consiga. Eu queria falar uma coisa que talvez seja um pouco óbvia, mas que eu acho que me parece necessário aqui, que a gente está falando ao mesmo tempo de várias coisas diferentes, né? Quer dizer, a arte é uma coisa, o artista é outra coisa, e as instituições que mostram a arte são uma outra. Então acho que a gente também tem que, enfim, o artista está ali com a sua subjetividade ou não, pensando sobre as suas próprias aflições, como cada um de nós nas nossas próprias tarefas profissionais ou domésticas, ou seja, o que for. E essa produção, ela certamente acontece em geral, não dá para generalizar sempre, mas enfim, em geral, acontece a partir de
curiosidades, interesses, necessidades, pesquisas, seja lá o que for, cada um no seu caminho, talentos, aflições, sei lá o que. E isso é uma coisa, a pessoa pode ter ou não um desejo de se aproximar de comunidades específicas, ou o outro gosta de ficar trancado em casa, e não cabe a nós dizer como deve ser feito. Aí tem um outro papel, que é o papel do curador, que eu acho que é muito importante, e, enfim, das instituições públicas ou não, que é lançar luz sobre esses trabalhos, porque uma das coisas que eu acho que é importante e que provavelmente permeiam também essa discussão é que a arte tem a importância também, e todas elas, não só as artes visuais, de fazer com que a gente possa enxergar diferenças, enxergar o outro, pensar outros mundos possíveis, outras maneiras de se fazer e entender as coisas, sejam elas parecidas com o que a gente acredita ou não, sejam elas perversas ou afetivas, enfim, todas essas coisas fazem parte das contradições humanas, e eu acho que a arte tem esse lugar de provocação, de acolhimento, de todas as outras coisas. Então, é só para a gente também... A experiência do Matheus é linda, eu acho incrível, mas não faz dele mais artista do que um outro artista trancado no seu cantinho. E eu acho que é muito importante pensar o lugar enfim, essa exposição pública, né? O lugar de dar a ver esses objetos, essas matérias, essas coisas produzidas por artistas que podem ser artistas visuais ou outras coisas. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa aqui. É só para esclarecer, não foi escrito. Não, eu sei que você não falou, é só que tem aqui um debate. Eu não sou... Oi, eu não vi. Eu não vi aí atrás. Vem aqui, Mari.